Olá, aluno, prezado aluna. Você que está me acompanhando aqui nestas aulas voltadas para a educação física adaptada, vamos dar continuidade aqui ao nosso debate, ao nosso diálogo, ao nosso bate-papo relacionado à educação física adaptada, cujo tema desta aula 6 é a motricidade humana e propostas inclusivas em abordagem de ensino da educação física adaptada. Ok? Então, eu coloquei adaptada entre aspas, sobretudo para nós pensarmos na área da educação física e também no contexto adaptada de uma forma ampla, a partir da visão presente ali na educação física, ok? Então, dando continuidade aqui, eu trago um apontamento que nos diz o seguinte, olha só, a motricidade compreende a intencionalidade dos gestos que o corpo apresenta nas suas diversas rotinas do dia a dia. Então, nós temos um conjunto de movimentos, um conjunto de vivências, né, de rotinas no nosso dia a dia, e isso tem relação e se caracteriza enquanto a motricidade do indivíduo, né? Essa questão íntima voltada ali para o movimento e para a vivência no dia a dia ou durante as manifestações presentes na cultura corporal do movimento, assim como nós comentamos em outro momento, né? Então, a Ricknelli et al., Ricknelli e demais autores, destacam para nós que na motricidade humana se evidencia o corpo entendido não apenas em seu aspecto físico, né? Mas também como a sua construção que ocorre de forma social, cultural e também política, ok? São elementos que estão interrelacionados consigo, com o outro e com o mundo em que nós estamos vivendo. Muito interessante os fragmentos desses autores que revela que a motricidade ela é impactada por um conjunto de possibilidades, né? Já que nós somos indivíduos integrais, indivíduos desenvolvidos a partir de uma série de influências, fatores ambientais, fatores de restrições das tarefas que nós vivenciamos, fatores pessoais, políticos e assim sucessivamente. Então, gostei muito desse fragmento, uma vez que ele aponta essa variabilidade de possibilidades que estão interrelacionadas, ok? Então, pense, algumas palavras-chave, elas vão aparecer sempre nas nossas videoaulas, palavras essas que têm relação com esse contexto da educação física e educação física adaptada. Entre elas, indivíduo cultural, indivíduo que se desenvolve de forma integral, inclusão, visão sobre as variáveis que formam o indivíduo e assim sucessivamente. Eu vou estar sempre comentando sobre essas palavras ao longo das nossas aulas, ok? Então, olha só. Analisar o corpo humano é uma rotina complexa e não deveria se abster-se ao reducionismo do corpo. Então, esse fragmento aqui também é muito interessante, né? Essa literatura. Se eu penso apenas no corpo, enquanto questão de movimento, ou seus próprios segmentos, né? Membros superiores, inferiores, são extremamente importantes, obviamente, já que nós somos uma máquina biológica complexa e muito bem desenvolvida, eu estaria reduzindo o corpo apenas a essa questão, vamos dizer assim, mecânica, né, estrutural, sendo que o corpo ele é muito mais que isso, ele é muito mais que um contexto meramente biológico. Então, essa palavra complexa, ela se mostra como algo totalmente pertinente, no sentido de nós percebermos essa construção biológica, fenotípica, né, que é impactada ali por um conjunto de variáveis. Então, decisões que nós tomamos no dia a dia, a partir do nosso livre-arbítrio, a partir do nosso conjunto de desafios no dia a dia, elas acabam impactando diferentes facetas, regiões da nossa vida e do nosso desenvolvimento, da nossa saúde, tá certo? Então, esse fragmento nos diz o seguinte, né? Eu, enquanto professor de educação física, professor de educação física adaptada, eu deveria pensar nesse indivíduo de forma cada vez mais complexa. Sobretudo porque cada um é individual, tem as suas particularidades, e como pensar nessas questões para envolver os meus alunos, para levar intervenções que, de fato, façam significado
para a sua vida, para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, para o seu desenvolvimento, para os seus desejos, anseios, interesses e assim sucessivamente. Tá certo? Então, convido você a refletir com um olhar de forma ampla, quem sabe até gerencial, no sentido de entender o objeto corpo como sendo algo muito complexo e cheio de variações. Ok? Então, olha só, a motricidade humana, ela está preocupada em estudar o ser humano de forma completa, né? Completa e complexa, que pode ser o corpo sujeito, nós, o indivíduo, como ele é, o sujeito histórico também, que envolve as questões históricas, dos dados descritos ali na literatura, as questões culturais também, as questões biológicas, metabólicas, né, fisiológicas, questões voltadas para a bioenergética do indivíduo e assim sucessivamente. Tanto aspectos que envolvem essa construção do corpo como um todo, como questões que interferem ali no seu desenvolvimento. Essa questão também psicológica, cognitiva, afetiva, enquanto uma dimensão que acaba impactando de forma considerável ali a vivência e o desenvolvimento desse sujeito. A questão também espiritual, apesar de nós termos uma variedade gigantesca de religiões e de possibilidades aqui no contexto do Brasil e do mundo, é importante que nós percebamos o indivíduo à luz dessa variável, né? Variável essa que impacta consideravelmente o desenvolvimento do sujeito. Enfim, a partir desse conjunto de variáveis, nós precisamos respeitar, né? Então, é uma palavra que aparece na literatura diversas vezes, percebermos o respeito a essa complexidade. Obviamente, você é o professor, né? É o indivíduo profissional que detém um conjunto de saberes que impactará ali no desenvolvimento do sujeito, tanto na questão conceitual, né? Lembra? Procedimental, que poderá desencadear a questão atitudinal, mas é respeitar esse sujeito, respeitar ele na sua diversidade, nas suas diferenças, lembrando sempre desta questão da inclusão. Ok? Então, o indivíduo é impossível de ser compreendido ou vivido por partes, né? Obviamente que nós, dependendo da análise que nós fazemos do indivíduo, por exemplo, uma análise de anatomia, em que nós observamos os diversos segmentos do corpo, obviamente a gente pode analisar ele de forma fragmentada, por partes, de forma mecânica, tá certo? Mas é importante que nós aglutinemos esse conjunto de variáveis para compreendermos esse indivíduo como um todo, tá certo? Então, recomendo que você não faça uma análise meramente fragmentada, mas busque sempre estabelecer relações, ok? Relações têm relação com esse contexto do desenvolvimento do sujeito e da inclusão, né? Dependendo do público que nós lidamos, esse público tem fatores pessoais, fatores ambientais, socioeconômicos, de motivação, né, de genética e assim sucessivamente. Ao longo dos anos, nas docências que eu experimento, das intervenções que eu faço, tanto na graduação quanto na pós-graduação, extensão, eu procuro me colocar como um professor que leva conhecimento, mas que aprende com os alunos no sentido de perceber o momento de cada um, né? Já nos diz ali o professor David Gallagher, uma referência no desenvolvimento do crescimento, né, e do desenvolvimento motor do indivíduo. Cada um de nós temos ali uma ampulheta de desenvolvimento. Então, o que é isso? A ampulheta uma possibilidade, um método que esse professor criou para nos apresentar as diferentes fases e estágios da qual nós estamos pertencendo. Então, eu observo o indivíduo a partir desse olhar. Cada um com suas particularidades, cada um no seu momento, sendo influenciado pelas intervenções do professor e dos cursos, das atividades que você propõe para esse sujeito. Tá bom? Então, revela-se aqui, ó, que a educação física com base na ciência da motricidade humana passa a ter como objeto de estudo o ser humano em movimento, né? Sobretudo essa questão do movimento que acaba sendo muito importante para a nossa área, né? Colocar o indivíduo em constante movimento, sendo estimulado para adquirir vivências e competências específicas, tá certo? Sendo ele
um sujeito que faz a sua própria história, que constrói a sua história e é influenciado por outras histórias, né? Nas diversas relações das quais esse indivíduo faz parte, nas diversas experimentações do dia a dia, ok? Lembrando essa questão das manifestações da cultura corporal do movimento, ou como você quiser chamar, no contexto de conteúdo, né? As manifestações são conteúdos voltados, trabalhados ali para o contexto da educação física, também adaptado. Então, nessas diversas relações, ele se coloca enquanto indivíduo em movimento, tá certo? Nos jogos, nos esportes, nas danças, ginásticas, lutas, na recreação, no lazer, né? E ali no seu cotidiano, né? Em que ele vivencia esse conjunto de particularidades, tá bom? Então, o ser humano, ao se movimentar intencionalmente, persegue sua superação e o seu desenvolvimento. Tá certo? Então, aqui eu abro um parênteses no sentido de apresentar a você o seguinte: nós temos as nossas motivações, nos movimentamos de forma intencional, perseguindo ali os desejos, né, tentando superar algum desafio que é imposto por nós ou pela sociedade e buscando esse desenvolvimento na sua totalidade. Porém, um parênteses que eu abro aqui para você é de que o indivíduo ele precisa ser estimulado, né? Nós, enquanto profissionais, professores da educação física, vamos desenvolver um conjunto de possibilidades para que esse indivíduo se movimente, experimente e seja desafiado a desenvolver novas competências, sejam elas competências motoras ou ainda cognitivas, afetivas, entre outras, tá certo? Então, a literatura mostra que uma carência de experimentações, carência de vivência, obviamente, irá impactar no desenvolvimento daquele sujeito, sobretudo locomotor. Então, eu costumo dizer para os meus alunos da aprendizagem motora que nós precisamos, né, colocar o indivíduo para experimentar diferentes desafios. Então, eu até lembro aqui uma época em que eu era professor de atletismo, em uma faculdade, em que eu buscava sempre uma variação nas diversas provas de atletismo. Variação no sentido de torná-las lúdicas. Eu respeitava as regras impostas ali por essa manifestação da cultura corporal, no caso o atletismo, porém eu buscava uma variabilidade de movimentos. Então, numa prova em que o indivíduo, os meus alunos precisavam saltar a barreira, eu buscava uma variação para que eles pudessem passar também por baixo da barreira, né? Fazer um rastejo, né? Pular de diferentes maneiras, experimentar os movimentos que vão trazer ali uma amplitude do seu repertório motor, cognitivo e afetivo. Muitos até me questionavam, falavam assim: professor, se o esporte ele tem as suas regras, por que você está fazendo ele de forma diferente? Então, é aí que eu buscava a fomentar uma reflexão para esses alunos, né? É importante que nós conheçamos as regras, né? As possibilidades presentes ali nas regras e na literatura, mas que nós busquemos, enquanto profissionais da área do movimento, esse conjunto, né, de experimentações para fazer com que o indivíduo se movimente. Então, eu sempre busquei, né, perceber essa linha de movimento como algo fundamental para que o indivíduo pudesse vivenciar e aprender novas habilidades, tá certo? Então, o indivíduo se movimenta, busca aspectos intencionais para o seu desenvolvimento, mas nós, enquanto professores de educação física, devemos, né, aportar possibilidades para que esse sujeito vá e aprenda outras questões no seu dia a dia, tá bom? Então, Ricknelli e demais autores comentam para nós que visualizam nas ideias da educação física uma possibilidade real para as pessoas com deficiência, ok? O que é essa possibilidade real? Uma possibilidade real de uso das manifestações para a inclusão dessas pessoas, tá certo? Então, uma possibilidade real voltada às pessoas com deficiência, que são seres humanos como nós, que têm também uma certa dependência, dependendo da sua limitação, ok? Que movimentam-se intencionalmente, que buscam
uma vida cotidiana que facilite a superação desses desafios. Então, é importante que a gente pense aqui nesse fragmento aqui, ó. Os autores visualizam ideia. São muitas ideias, são muitas estratégias que podem ser aportadas aí com esses alunos. Sobretudo, se nós lembrarmos dessa possibilidade que eu comentei com você, aluno, nas aulas anteriores. Nós formarmos pelo menos as 3 dimensões conceituais, né? Conceito, teorias, achados, artigos, né? Informações, vão fomentar essa base conceitual do aluno, procedimental, procedimento, vivências e atitude, ok? Atitudinal, mudança de atitude, melhoria de desenvolvimento e assim sucessivamente. Tá bom? Então, um outro ponto que eu trago aqui é diferentes possibilidades de intervenção devem ser objeto de debate na educação física adaptada. Então, objeto de debate, esse objeto ele tem relação com a questão de nós debatermos, né, essas possibilidades, né, diferentes possibilidades de intervenção junto aos nossos alunos, sobretudo aqueles que têm alguma limitação. E esse debate ele percorre os diferentes ambientes, sejam ambientes acadêmicos, né, dos quais nós dialogamos com os nossos colegas, professores de educação física, ou ainda debates em que nós possamos envolver todos os alunos nessa construção. Okay? Então, pense nessas possibilidades enquanto uma possibilidade que pode ampliar os diversos repertórios de aprendizado do aluno. Então, se você lida numa região que tem possibilidades de lazer, em que você consiga envolver o aluno para ele se movimentar, né, utilize essas possibilidades. Então, se você tem espaços amplos de vivência ali na sua escola, na sua faculdade, enfim, no espaço que você faz intervenções, tente, né, adaptar esses espaços para receber esses alunos e eles serem estimulados a movimentarem de forma variada, de forma inclusiva e que possa ali desenvolvê-los ali na sua plenitude. Okay? Então, é importante nós pensarmos nesses objetos enquanto possibilidades de debate. Então, quando eu estou aberto para o debate, para esse diálogo, né, para a ampliação dessas possibilidades, eu posso aprender algo que provavelmente eu não estava atento ou que desconhecia em um primeiro momento, tá bom? Então, eu sempre bato na tecla dessa questão do movimento e da possibilidade de exposição para novas vivências, né? Para novas experimentações dos alunos que estão em constante desenvolvimento. Ok? Então, analisar o corpo do indivíduo é uma rotina complexa, ok? Novamente, eu trago esse apontamento aqui para você. É complexo, extremamente complexo, e nós não deveríamos, sobretudo, reduzir essa análise a partir do contexto em que o indivíduo se coloca, né? Eu tenho que pensar de forma muito complexa, né? Percebendo cada um desses segmentos que envolvem o corpo do indivíduo, da sua vivência, e também buscando relacioná-los de diferentes maneiras, tá bom? Então, eu trago aqui um quadro de abordagens presentes na literatura que vão nos ajudar a entender um pouco mais esse conjunto de abordagens presentes no que diz respeito a esse trato, né, a essa formação dos indivíduos como um todo. Eu coloquei esse quadro, né, essas estruturas no nosso material didático para que você possa aprofundar a sua leitura e buscar, né, novas possibilidades disponíveis ali na internet ou em outros materiais de estudo, tá bom? Então, os pesquisadores, eles estruturam um conjunto de abordagens, né, de ensino da educação física e comentam que, embora não aponte claramente propostas exclusivas, a maioria das abordagens apresenta alguma referência à educação física, sempre, vamos dizer assim, dirigida para um conjunto amplo de pessoas, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Há um movimento que está buscando essa questão da inclusão e não da exclusão do sujeito. Então, eu tenho aqui as abordagens, as finalidades das abordagens, a temática principal, as estratégias metodológicas e se essas propostas incluem
essa questão do contexto de inclusão do indivíduo. Então, se nós percebermos essa questão lá da abordagem militar e abordagem higienista, que impactou consideravelmente a educação física, foi o início ali da nossa área, nós vamos perceber que essa questão da inclusão não é um objeto forte, não aparece de forma definitiva ali. Até porque nós buscávamos, né, eles buscavam a formação do indivíduo perfeito, obediente, disciplinado, que levasse em consideração os aspectos da eugenística, ok? Fortalecendo a questão da prática física, dos hábitos de higiene, de saúde e assim sucessivamente. Então, isso acabava buscando um indivíduo que não tivesse, vamos dizer assim, qualquer limitação que pudesse comprometer esse corpo, né, forte e bem desenvolvido. A tecnicista também tem essa questão que foge um pouco da proposta inclusiva, né? A ideia era formar atletas. Ao longo das leituras você verá que essa questão do militarismo e da questão tecnicista é muito forte até recentemente, na década de 60, 70, em que nós queríamos formar atletas e indivíduos fortes para atender a nação, aos interesses do Brasil, né? Então, buscava-se talentos esportivos, rendimento, seleção dos mais habilidosos, ok? O que é uma variável da educação física. Acho que a gente pode trabalhar ainda assim essa questão tecnicista, porém existem outras possibilidades, sobretudo pensando nessa questão da inclusão. E se a gente trata uma abordagem de forma rígida, tecnicista, eu estou excluindo pessoas que poderiam fazer parte desse contexto. Temos aqui a abordagem desenvolvimentista, ok? Eu gosto muito dessa abordagem, que tem a finalidade de fundamentar os trabalhos de crescimento e desenvolvimento motor dos indivíduos a partir das suas diversas interações, né? Pensa na habilidade motora, no desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, ok? Privilegia nas suas estratégias o aprendizado do movimento por meio das interações do indivíduo e por meio da diversidade de possibilidades das quais o indivíduo pode ser impactado. Então, eu gosto muito da desenvolvimentista, a construtivista também, construir conhecimento, cultura popular, jogos, né, manifestações lúdicas, lazer, resgatar ali os conhecimentos que o aluno já carrega, por ser um indivíduo em constante desenvolvimento, construção e que já tem uma bagagem. Então, isso acaba me atraindo bastante nessa abordagem construtivista. E temos outros aqui que vão nos apoiar a entender esse quadro de forma ampla. Sistêmica, crítico-superadora, que visa transformar a sociedade. Temos também a saúde renovada, que é melhorar a saúde e a cultura corporal do indivíduo. Há também essa abordagem da motricidade humana, né? Respeitar o ser de forma total dentro da sua complexidade, que é aquilo que eu comentei há pouco. Então, eu costumo dizer que todas essas abordagens, elas podem nos ensinar algo no sentido de nós buscarmos esse conhecimento e adaptá-lo para nossa realidade, né? Então, do ponto de vista, obviamente, da inclusão, aquelas que têm essa proposta inclusiva nativa ali no seu escopo, no seu desenvolvimento, elas são totalmente, vamos dizer assim, adequadas para o trabalho com esses indivíduos. Mas aquelas que não possuem, o que elas podem nos ensinar sobre o ponto de vista do desenvolvimento do indivíduo, tá certo? Isso, quando você compreende essas diversas abordagens, você pode ampliar ali o seu bojo, né, de conhecimento e de possibilidades para fazer intervenções no contexto da educação física. Tá bom? Peço para que você veja esse quadro com detalhes, né? Busque ampliar o seu conhecimento acerca dessas abordagens, porque elas serão muito importantes para você ali no seu cotidiano. Tá bom? Então, as pesquisas mostram que situações que têm relação com a preocupação da inclusão do indivíduo, com necessidades educativas especiais, estão cada dia mais em evidência. Então, a educação física vem se preocupando com essa vertente da inclusão. Então, existem muitos materiais importantes. Existe um material do professor Reinaldo Soller, que trata essa inclusão
da educação física, um material completo. Inclusive, eu vou deixar esse material referenciado ali nas nossas referências bibliográficas para que você conheça e faça uma leitura sobre esse tema, tá certo? Então, os autores destacam que a educação física ela vem adotando uma evolução, né? No sentido de nós abarcarmos essas possibilidades variadas de desenvolvimento e de conteúdos para formação do sujeito, tá certo? Levando em consideração essas palavras que me trazem muita felicidade e tranquilidade, né? Que é a regionalidade, a diversidade, a particularidade e as necessidades. Então, isso aqui é muito presente na educação física e deveria ser observado por nós. Então, por exemplo, essa questão da regionalidade, é o que eu comentei, dependendo do espaço de intervenção, o nosso Brasil é gigantesco, né, com diferentes regiões. Então, lá na região norte, no Pará, em Macapá, por exemplo, tem o futilama, que é uma modalidade esportiva que os professores, alunos, enfim, a população em geral, pratica, uma vez que o rio baixa lá o seu volume e fica aquela lama muito característica da região e que pode proporcionar uma série de movimentos durante a realização desse jogo. Eu já vi algumas vidas desse esporte que eu achei sensacional, sobretudo para essa questão da regionalidade. Você pode também, dependendo da sua região, você mora numa região de praia e a sua escola ou o seu espaço de intervenção detém ali a areia, a região praiana, como promover possibilidades de intervenções nesses espaços também. São algo que a gente precisa perceber, fazer uma leitura dos espaços e utilizá-los ali para incluir os nossos alunos à luz dessas diferentes possibilidades. Bom, então percebe-se assim, de frente ao discurso da diversidade, muito forte na educação física, ok? Torna-se necessário que nós façamos o pensamento, né? Delimitamos o nosso pensamento a partir das múltiplas formas de trabalhar a educação física e a educação física adaptada, certo? Sendo preciso atentar-se ali para as diferenças no sentido de identificá-las, reconhecê-las e principalmente atendê-las no nosso cotidiano, certo? Então, afinal, quais são as necessidades do público que você irá atender? Pense bem, né? Fica aí essas reflexões para que você possa ali, né, adaptar o seu contexto do dia a dia, tá bom? A educação física, na integração, conseguiu enxergar a potencialidade, valorizar a diferença, superar a visão do corpo perfeito, mutilado, ineficaz, adaptando os esportes e as atividades físicas para os portadores de necessidades especiais, né? Pessoa com necessidades especiais. Então, é um apontamento que é muito interessante para nós refletirmos, tá certo? A educação física não está totalmente preparada para tratar o diverso, ou seja, aquele diferente. Apesar de nós lidarmos com essa questão da inclusão, desse trabalho no dia a dia, nós precisamos amadurecer a nossa visão acerca desse acontecimento. Ok? Então, será possível pensar a criação do esporte do qual todos possam participar juntos, sejam os deficientes, pessoas com necessidades ou não, na educação física inclusive? E aí, eu passo essa pergunta para você. É possível? Não é possível? Então, nós estamos percebendo que a literatura nos mostra uma série de caminhos. Então, é importante refletir sobre essa possibilidade constantemente acerca da educação física adaptada. Então, vivemos um momento de reflexões, de descobertas, de construção de estudos. Então, nós podemos afirmar que nós podemos conviver com essa diferença, com essa diversidade, enquanto possibilidades totalmente viáveis nas nossas práticas, intervenções de educação física adaptada. Tá certo? Mas a gente precisa superar, né? Uma série de valores e princípios que estão tão presentes na nossa sociedade, que tem uma série de desafios e ainda de preconceitos com esse público em questão dos quais nós estamos lidando aqui nessa aula, tá bom? Então, o professor ele precisa refletir sobre o sistema educacional brasileiro, buscando, de fato, repensar o papel da educação física ali no cotidiano dos alunos, certo? Então, em relação aos conhecimentos e estudos da área da educação física adaptada,
é importante nós pensarmos, por exemplo, no que Freitas e Cidade nos diz, né? Que esses conteúdos deveriam deixar ali os muros das universidades. Então, às vezes, na universidade, nós produzimos conhecimento, que é muito importante, mas a gente precisa extrapolar essa questão do conhecimento para que a sociedade tenha acesso e professores como você, como eu, enfim, como professores interessados nesse tema, possam apropriar-se, sobretudo nas suas dimensões conceituais, para melhorarem ali os seus procedimentos ao atender esses alunos, certo? Então, precisamos difundir esses conhecimentos, eles precisam se mover para as escolas públicas, para as outras instituições, para os clubes, para os espaços de intervenção, para as escolas de dança, para os espaços de lazer, que nós possamos consolidar esse debate e esse diálogo sobre a inclusão de indivíduos, né, portadores, né, de indivíduos que possuem, né, necessidades especiais, né? Só assim esses indivíduos poderão, de fato, terem uma vida digna, um desenvolvimento adequado e possam integrar-se na sociedade de forma plena, certo? Então, eu percebo que há essa questão, né, esse problema de difusão desse conhecimento, né, conhecimentos maravilhosos que podem ser difundidos e que eventualmente não chegam ali nos espaços de intervenção como deveria chegar. Obviamente, isso tem relação também com o interesse do professor, né, do educador, que deveria buscar capacitação, buscar formação continuada, especialização, enfim, buscando esse conhecimento para se tornar-se um profissional cada vez mais competente e efetivo durante as suas intervenções no contexto da educação física. Eu espero, então, assim, aluno, partindo aqui para a reta final da nossa aula, que você tenha se apropriado. Convido você a continuar as reflexões sobre esses temas, essas palavras-chave, ampliando ali o debate e o entendimento acerca da educação física adaptada, ok? Então, aguardo você na próxima aula e bons estudos. Até logo!